Bem-vindos a mais uma edição do Medical Talks. Continuamos aqui pelo Zoom, mais firme e forte. Hoje a gente tem uma empresa diferente do que vocês têm visto nesse trabalho que a gente tem feito por aqui, porque a Acnes, ela vende direto para a indústria. Eu vou pedir para a Denise apresentar para a gente um pouquinho da história da Acnes e quais são os produtos que ela tem para você que tem uma indústria na área médico-hospitalar. Denise, obrigada por ter aceito o convite de vir conversar, bater esse papo aqui comigo. Preferia que fosse ao vivo, né? Mas é o que a gente consegue fazer por enquanto. É bom que a gente já vai fazendo as pessoas conhecerem melhor a Acnes. Olá, boa tarde. Meu nome é Denise, eu sou da Acnes do Brasil. Eu sou diretora administrativa e financeira. É um prazer estar aqui com vocês. Eu também gostaria muito de estar fazendo essa entrevista ao vivo, mas hoje é o que nós temos, né? Então vamos aproveitar dos recursos tecnológicos que estão disponíveis aí para a gente poder desempenhar e continuar a nossa caminhada, né? Eu sou a diretora administrativa e financeira da Acnes do Brasil. A Acnes, ela foi criada, eu vou contar um pouquinho da história da Acnes para vocês entenderem. A Acnes, ela foi criada em 2004, ela foi criada por mim e pelo Silvio, meu sócio. A princípio era só nós dois, e nós continuamos trabalhando. Em 2011, um grupo francês chamado Acnes Internacional tinha a intenção de vir para o Brasil, montar uma estrutura aqui, mas aí eles viram da dificuldade do mercado brasileiro, tributação e etc., e eles optaram por fazer a compra de uma companhia. Então, eles nos encontraram, a gente brinca que ali em 2010 começou o nosso namoro, e em 2011 saiu a nossa sociedade, né? Hoje, esse grupo francês, ele detém 80% da empresa, eles são os sócios majoritários. A Acnes do Brasil hoje é líder no mercado, nós somos distribuidores de matéria-prima bruta para fabricação de implante cirúrgico, instrumental cirúrgico, equipamentos hospitalares. Nosso principal material são as barras de titânio, barras de aço inoxidável, ligas especiais e também os polímeros, né? Que nós temos o PIC, que é um material plástico implantável, o polietileno, essa é a nossa linha de produtos, né? Hoje nós somos líder no mercado no Brasil, a nossa matriz, que fica na França, é líder de mercado na Europa. Hoje, a Acnes Internacional, ela fornece para mais de 40 países, ela tem clientes espalhados por mais de 40 países. A Acnes do Brasil só vende no território brasileiro por enquanto, existe a projeção da gente entrar na América do Sul e etc., mas ainda é uma coisa que está em estudo, em fase de estudo, até porque a Acnes Internacional, ela já fornece para países da América do Sul, por exemplo, Argentina e etc., então, a gente tem que fazer uma demarcação de território, então a gente está na fase do estudo, né? A Acnes Internacional, ela também está presente no mundo, além dela fornecer para mais de 40 países no mundo, ela também tem uma unidade na China, a unidade aqui no Brasil e a matriz que fica na França. Nós da Acnes do Brasil somos certificados ISO 9001 e ISO 13485, que é uma norma médica. Então, nós fomos os primeiros das Américas a conseguir essa certificação 13485, que para nós é motivo de muito orgulho. Nós agora também estamos entrando na área de aeroespacial. Nós conseguimos a certificação no ano passado da norma aeroespacial também, AS 9120, sendo também a primeira no Brasil a ter essa certificação para distribuição de matéria-prima bruta. Então, nós somos líder 2 vezes nas 2 certificações, que é bem importante para nós. Com certeza. Esse negócio de território é uma coisa difícil, né? Porque se eles exportam diretamente de lá, tem que fazer um estudo mesmo e se preparar bem, porque talvez quando colocar na ponta do papel vale a pena você poder exportar do Brasil, mas também tem que ver como que isso vai chegar no Brasil, né, Denise? O Então, porque preço. aqui exatamente, porque aqui a gente tem a vantagem de ter algumas isenções de impostos para o Mercosul. Por outro lado, a nossa importação é muito cara. Então, para você trazer um produto saindo da França, passar pelo Brasil, para depois ir para o Mercosul, existe precisa de um estudo bem detalhado, bem certeiro para não errar, né? Porque no Brasil não é fácil, até porque nós vivemos esses altos e baixos aí da nossa moeda, por exemplo, agora que está uma alta da moeda, né?
Então, a gente tem um custo elevado para trazer as importações, porque nosso material ele é 100% importado, até porque não tem fabricação no Brasil do produto que a gente produz. Nós trazemos de alguns países como Estados Unidos, Europa, Itália, Alemanha, né? Então a gente não tem como manter um preço fixo, né? A gente depende muito da questão da moeda, né? Do alto e baixa da moeda. Praticamente só tem A alta. variação cambial pega muito de frente, né, com o tipo de trabalho que Hum, vocês fazem da importação. exatamente. E nem sempre a gente consegue repassar isso para o cliente, né? Então, muitas vezes a gente tem que absorver parte disso, né? Porque às vezes você faz uma encomenda agora e quando chega. As usinas que a gente compra leva de 20 a 24 semanas para produzir. Então, você faz um pedido hoje para receber daqui 6 meses. Então, Nossa, quando quanto chega. tempo, né? Uhum. E quando chega o material, você não tem como projetar um valor, entendeu? Porque quando ele vai chegar daqui 6 meses, o dólar, e você vai pagar o dólar do dia que chegar, né? Você não tem como projetar isso, entendeu? Nossa, que operação difícil, né? É. Tem que ter um É. know-how muito grande, tem que ter um feeling e tem que estar ali Uhum. o tempo inteiro se reorganizando. E a indústria precisa do material, né, para produzir. É. Então também não é que ela vai ter que comprar em algum momento e deve ser É. uma matemática difícil essa. O bom é que o cliente também tem ciência disso, porque não tem fabricação no Brasil. Então, se ele não comprar comigo e quiser comprar direto da usina, ele também vai sofrer a mesma consequência. Ele também vai passar pela alta do dólar, também não vai saber o quanto ele vai pagar daqui 6 meses, entendeu? Mas se ele comprar direto com a usina, ele tem muita dor de cabeça, né, Denise? Quando ele compra com Tem, vocês, vocês estão lá, entregam para ele no local que ele com quiser, certeza. tudo direitinho. E outra vantagem, né? Porque aqui ele pode comprar fracionado conforme a necessidade, com prazo de pagamento, coisa que lá fora ele não pode. Ele tem que comprar uma quantidade grande, que é o que a gente faz, compra em grandes quantidades e distribui em pequenas quantidades. Então, o cliente, quando ele decide comprar fora, ele tem que ter essa ciência que ele pode até pagar um pouco mais barato, mas em compensação ele tem um desembolso de caixa muito alto, porque quando chega a mercadoria ele já tem que pagar o fornecedor e as despesas de nacionalização aqui no Brasil, tudo adiantado para fornecer, para fabricar, e às vezes aquele material vai demorar um ano até ele fabricar e vender, colocar no mercado, né? E ele também vai depender dessa negociação com o cliente dele, né? De receber em parcelado, né? Que é um costume do Brasil, né? Não, e pior, né? Ele vai ter que fazer todo o desembaraço dessa mercadoria importada, que não é uma coisa fácil, não deve ser a expertise dele é a Não, indústria, é produzir. Agora, Denise, me exatamente. conta uma coisa: vocês têm um estoque, então, se o cliente hoje precisa, ele entra para Uhum, comprar fracionado, ele precisa de uma X isso. quantidade, ele entra em contato com vocês e vocês entregam para ele mais rapidamente do que se ele fizesse um pedido fora, por exemplo. Com certeza, nós mantemos um estoque de aproximadamente 30 toneladas mensal. Então, o nosso giro de estoque, nós mantemos um estoque de 30 toneladas de material entre todos esses itens. Titânio, que é nosso carro-chefe, os aços inoxidáveis, as ligas especiais. Então, para o cliente, eu tenho toda a linha que ele usa. Então, por exemplo, se ele usa para fazer uma prótese o titânio, mas ele usa para fazer um instrumental o aço inox, eu tenho toda a linha para ofertar para ele em pequenas quantidades. Ele pode comprar comigo de 1 quilo, 10 quilos, 20 quilos, coisa que lá fora na usina ele tem que comprar 1 tonelada, por exemplo, entendeu? Lógico. Então eu mantenho todo o estoque para atender ele com toda a gama de produtos que ele precisa para a fabricação do implante. Me conta um pouquinho, quando começou a pandemia, né? Eu acredito, eu sempre falo, todo mundo, as pessoas acham que não, mas todo mundo foi afetado de alguma forma. Vocês, com certeza, a gente já falou disso, foram afetados com a variação cambial. Mas me fala um pouco sobre demanda, Denise. O que vocês Tá. perceberam do mercado, né? É, Eu acho, eu não sei, talvez, eu acredito que tenha tido uma flutuação diferente do que em outros anos sem uma com pandemia. Me certeza. conta como o mercado se comportou com vocês. No início da pandemia, lá em março do ano passado, nós tivemos aí 2 ou 3 meses com uma queda de vendas bem, bem expressiva. Por quê? Estava todo mundo muito sem saber exatamente o que fazer, os governos imediatamente bloquearam as cirurgias eletivas, então ninguém comprava, as pessoas estavam com medo, só compravam realmente sob demanda, se tinha pedido para fazer a entrega. E aí nós ficamos o mês de abril, maio e junho com um faturamento bem prejudicado. Em julho, nós vimos ter uma reação do mercado. Por quê? As cirurgias eletivas, elas podem ficar bloqueadas por um tempo, mas não para sempre. Porque eu sempre brinco, quando você vai comprar um carro, você pode tomar a decisão de não trocar esse carro hoje, trocar daqui 1 ano, 2 anos. Mas uma cirurgia,
Normalmente você está na fila, é uma cirurgia de coluna, uma cirurgia de braço, de perna, de joelho, pé. Então, são coisas muito necessárias. Então, você também não consegue prorrogar isso por muito tempo. E aí, lá em julho, nós vimos, e eu acho que os governos perceberam, que ou eles voltavam a fazer as cirurgias eletivas, pelo menos as urgentes, ou eles iam ter um problema muito grande, porque quando isso voltasse, não ia ter o dobro de médicos, o dobro de hospital e o dobro de... Não ia ter. Então, o melhor era continuar fazendo as cirurgias, nem que fossem somente as urgências e emergências. E assim eles fizeram. Então, nós vimos uma reação de mercado em julho, agosto, setembro, outubro. Novembro e dezembro, a gente teve uma alta muito expressiva, algo nunca visto. Em dezembro, a gente bateu o nosso recorde de vendas, que nunca tinha acontecido na história da Quiniz no mês de dezembro, porque a gente sempre considera que o mês de dezembro é um mês curto, porque a maioria das empresas tiram férias coletivas e etc. Mas naquele mês de dezembro de 2020 foi muito bom as vendas, porque eu acho que houve essa reação. Então, todo mundo começou a pressionar, os médicos pressionando os hospitais, o governo para poder operar, as pessoas, a fila estava ficando muito grande, né? Então, todo mundo voltou a trabalhar normalmente. Então, a gente ficou novembro, dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021 foi muito bom. Março, a gente está vendo uma certa retração. Então, a gente vê que parte é por causa dessa alta do dólar que nós tivemos aí no final de fevereiro e início de março, e parte também porque as cirurgias eletivas novamente foram bloqueadas por conta da alta da Covid, então os hospitais estão preparados e na expectativa de atender mais as pessoas da Covid, né? Mas assim, a gente não está vendo o mesmo que aconteceu em março do ano passado. A gente está vendo um leve esfriamento. Março do ano passado foi bem complicado, foi bem difícil para todo mundo. É porque eu acho, a gente fala isso aqui também no escritório, né? O março do ano passado era muito desconhecido tudo. Então, quando a pessoa está desconhecida, ela está com medo. E outras pessoas não estavam preparadas. Então, as fábricas fecharam. Agora, as fábricas estão trabalhando, né? Muita gente fala, ah, São Paulo está em lockdown. Não, não está, está numa fase restritiva, mas as fábricas estão produzindo. As pessoas se adaptaram, mudaram o turno de horário, mudaram a forma de trabalhar. Elas conseguiram achar no meio do caos o caminho, né? Mais possível. Então, eu acho que a gente também sente isso aqui. O ano passado, março, abril, parecia que o telefone tinha parado de tocar, ninguém mais falava nada, e depois a gente viu essa retomada, mas agora, já em março de 2021, a mesma coisa que você falou. Existe uma retração, mas não que nem o ano passado. Não, não que nem o ano passado. Ainda a gente está trabalhando, tá? Para você ter ideia, a gente está atingindo a nossa meta de faturamento até hoje. Então, estamos na meta. Então, assim, a gente percebe que não está tão caloroso quanto esteve em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Mas nós estamos caminhando. Então, parece que tem uma certa consciência, como você falou, não está parado. As indústrias continuam produzindo. E também eu acho que até os próprios hospitais e os médicos, eles viram que quanto mais eles vão prorrogar essa cirurgia eletiva, pior vai ficar a nossa situação, né? Porque é aquilo que eu falei, quando voltar, não tem o dobro de médicos, não tem o dobro de hospitais, vai ter que dar conta da demanda com a estrutura que tem, né? Não, e fora o que prejudica a saúde da pessoa, né, Denise? A gente tem tantas Nossa, cirurgias eletivas que a pessoa vai jogando para frente, quando vê ela já comprometeu outra coisa, começando pela parte ortopédica. Você tem um pois problema é, numa perna, daqui a pouco você vai ter nas duas, porque você compensa, você não exatamente. corrige. Então, isso é muito sério. Eu acho que isso vão ser informações no futuro, que a gente vai ver casos de tantas outras doenças, né? Porque a pessoa na pandemia não se cuidou, não foi atrás de fazer o seu check-up. Então, realmente um pouco desesperador. Mas eu acho assim que vale importante lembrar que vocês têm estoque aqui. Isso é uma coisa que eu queria deixar, né, para a indústria, para quem está lendo, para quem está vendo a gente aqui, para quem vai ler a nossa matéria na nossa newsletter, para quem vai no stand conhecer a Acnes lá na feira. Isso é importante lembrar, vocês têm estoque aqui. A gente viu Isso. tantos insumos na pandemia que estavam sem estoque, papelão, plástico, e a indústria não conseguia produzir porque faltava esse tipo de matéria-prima. Então, matéria-prima é muito importante ter em território nacional. Acho que a gente aprendeu isso com a pandemia. Exatamente. E a Acnes, ela tem uma vantagem muito grande. Com o nosso suporte da nossa matriz, nós temos um diferencial mesmo de mercado. A gente mantém o estoque. Quando entrou o início da pandemia, nós aumentamos as compras, nós nos arriscamos, porque a gente sabia que na retomada isso ia ser importante, ter esse estoque no Brasil. Então, nós fizemos isso, nós nos arriscamos,
tomamos a decisão de comprar mais e deixar no estoque para quando houvesse a retomada. E houve, que é o que eu estou falando, em novembro houve uma retomada e foi muito proveitoso porque nós tínhamos o estoque para entrega imediata para o cliente, né? Então isso é uma vantagem muito grande. A Acnes, ela tem o estoque, ela tem flexibilidade na condição de pagamento, ela tem a entrega. Para muitos locais a gente entrega na porta, então, por exemplo, na cidade de São Paulo, todas as entregas são feitas sem custo nenhum, a gente entrega na porta do cliente sem nenhum custo sobre isso. E mesmo fora da cidade de São Paulo, o cliente que opta por trabalhar com uma transportadora, se ele não conhece, a gente indica a melhor opção, a gente faz pesquisa. Então, a gente realmente está muito empenhado em atender o nosso cliente da melhor maneira possível para obter a satisfação dele. Sem contar que as nossas certificações, como eu falei, a certificação médica para distribuição de produtos só a Acnes tem, isso é uma garantia, porque o nosso sistema da qualidade é um sistema da qualidade robusto, ele não é feito para inglês ver, ele realmente funciona, nós tratamos todas as coisas aqui, nós temos rastreabilidade do nosso produto 100%. A Acnes do Brasil também tem uma outra vantagem, que nós somos os únicos no Brasil a ter um seguro de responsabilidade civil. Então, qualquer dano causado à pessoa que seja derivado do nosso produto, nós temos um seguro de responsabilidade civil. Somos os únicos no Brasil a possuir isso. Então, assim, comprar com a Acnes realmente é uma vantagem. Você está à frente, com certeza você está em boas mãos. Ai, que bom. Adorei conhecer um pouquinho mais sobre a história da Acnes. Vou deixar o convite aqui para as pessoas visitarem vocês na feira. No final aqui do nosso vídeo vai aparecer o contato da Denise. Então, para vocês que quiserem informação da Acnes, a Denise vai com certeza atender vocês. Denise, obrigada. Um prazer conversar com você e espero ver você na Medical Fair. Com certeza, vamos nos conhecer pessoalmente na Medical Fair. Foi um prazer falar com você também. Eu aguardo os contatos, aguardo todo mundo que precisar, nós estamos à disposição. Muito obrigada. Um abraço, tchau.